Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de ondulatória. Vamos falar em específico de tubos sonoros, ok? Mas se por um acaso vocês caíram nesse vídeo e não assistiram o resto da playlist, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo dessa lista para que vocês possam acompanhar desde o início para poder entender bem a matéria desse vídeo, ok? Então, vamos nessa. Os tubos sonoros eles podem ser classificados de dois tipos, em que um tubo é aberto e um tubo que é fechado. Quando eu tiver um tubo aberto, eu vou ter aonde está os dois lados livres do tubo, eu vou ter sempre o ventre de uma onda estacionária. E aonde eu tenho um tubo fechado, aonde ele está fechado, eu vou ter sempre o nó de uma onda. Matematicamente falando, é bem parecido com a questão das ondas estacionárias na corda, que a gente viu no vídeo anterior. Mas nesse caso, nós estamos trabalhando em um tubo, né? Então, nós vamos trabalhar as ondas sonoras dentro deste tubo. Essa imagem que vocês estão vendo aí no primeiro e no segundo representa um tubo em corte. É como se eu tivesse pego um cano de PVC, né? Lá dentro está ocorrendo as ondas sonoras estacionais. Aí eu cortei o tubo no meio, pá, para a gente poder enxergar lá dentro. Então, é assim que acontece. Bom, vamos revisar um pouco dos elementos aqui de uma onda estacionária. Nesse caso aqui, uma onda sonora. Bom, essa onda está se propagando aqui da esquerda para a direita, tá? Ela está indo aqui da esquerda para a direita e ela encontra nesse ponto aqui um obstáculo que vai fazer o que com essa onda? A onda estava vindo, ao bater no obstáculo, ela vai voltar, mas com inversão de fase. Muito bem. Eu já aprendi que essa parte aqui é o ventre da minha onda. Já aprendi também que aonde acontece uma interferência destrutiva é o nó da minha onda, né? E essa partezinha interna aqui nós chamamos de lóbulo. Muito bem, né? E nós sabemos, né, comprimento de uma onda, eu pego um ponto e vou até onde a onda se repete. Então a onda vinha assim, desceu, subiu, desceu, chegou no ponto, do ponto A até o ponto B. Essa distância é o meu comprimento de onda. Beleza. Aí dentro do tubo do harmônico simples, se eu observar, o que acontece? Eu peguei um ventre e coloquei aqui. Aí a onda veio até o outro ventre, que foi posto aqui. Então vamos raciocinar. Olha só, a distância entre duas cristas, no nosso caso das ondas estacionais, a distância entre dois ventres, eu tenho o meu comprimento de onda. Não é verdade? Exato. Se eu observar, até esse ventre aqui de baixo, eu vou ter, na verdade, a metade de um comprimento de onda. Não é? Olha só, se vocês olharem essa parte aqui que eu vou destacar de amarelo aqui, ó, vocês vão enxergar justamente essa figura que está aqui no meu primeiro harmônico, que é o harmônico fundamental. E ele diz o quê? O que a gente pode comparar, bem como a gente comparou na outra situação.
Antes a gente tinha um comprimento da corda, agora nós temos o comprimento do tubo. E o comprimento do tubo vai ser equivalente ao quê? A metade do meu comprimento de onda. Exatamente. No segundo harmônico, eu vou ter aqui um ventre, vou ter aqui o outro ventre, né? E vou ter dois nós, né? Ou seja, quando eu tenho um harmônico, que é o harmônico fundamental, eu vou ter dois ventres e um nó. Quando eu tenho dois harmônicos, eu vou ter dois ventres e dois nós. Três harmônicos, dois ventres e três nós, né? E se eu observar, se eu dividir esse harmônico aqui no meio, eu vou conseguir ver que eu tenho o quê? Que eu tenho dois harmônicos fundamentais, não é? Desse lado esquerdo, eu tenho um harmônico fundamental, que é igual ao da primeira figura, e do lado direito eu tenho outro harmônico fundamental. Logo, o comprimento do meu tubo, que é o comprimento L, vai ser duas vezes o comprimento do meu primeiro harmônico, né? E uma coisa interessante, aqui eu tenho uma frequência, né? Porque eu só tenho a ligação de dois ventres. Aqui a frequência 2, no caso, seria igual a duas vezes a frequência 1, porque eu tenho dois harmônicos. Se fosse três harmônicos, eu teria o harmônico 3 igual a duas vezes o harmônico 1. Olha aí o caso do terceiro harmônico. O terceiro harmônico, eu vou ter um ventre na ponta e um ventre na outra. E vou ter um, dois, três nós, né? E o comprimento aqui do tubo, o tamanho do tubo que eu estou estudando, a onda estacional, o comprimento L vai ser 3 vezes o comprimento de onda. De forma generalizada, igual o nosso anterior, eu posso escrever o quê? Que o comprimento do tubo vai ser igual ao quê? Ao número de harmônicos que vai ter, né? Vezes lambda, que é o comprimento de onda, sobre 2. E dá para a gente ir além, né? A gente tem que a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Isso aqui eu vou guardar. Eu tenho que lambda vezes a frequência. Vou isolar o lambda na minha primeira equação aqui. Ó. Vou isolar o lambda aqui. Isolando lambda, eu ficaria com lambda igual a 2L dividido para N. Né? E então, no lugar de lambda aqui embaixo, eu vou substituir pelo valor que eu achei. Vou ficar com velocidade igual a 2L sobre N, que multiplica F. Vou isolar a frequência. Então, frequência vai ser igual a velocidade, frequência N, né? Vai ser igual a velocidade que multiplica o número de harmônicos dividido para 2L. Muito bem, vamos ver agora as ondas estacionais em tubos fechados. Muito bem, vamos ver agora os tubos sonoros harmônicos fechados, né? O que vai acontecer? Sempre eu vou ter, aonde está fechado, um nó, e aonde está aberto, sempre eu vou ter dois ventres. Por isso que não existe um segundo harmônico, só existe o terceiro. Porque se eu duplicasse o primeiro harmônico, eu teria dois nós, um
em cada ponta. E isso não configuraria um tubo fechado, ok? Muito bem. Vamos rever aqui as questões das ondas estacionais mais uma vez, que não custa revisar, né? Eu tenho uma onda aqui, do lado aqui direito, propagando da esquerda para a direita, até que ela chega num obstáculo que faz com que ela se reflita. Ao ela refletir, há uma inversão de fase e essa inversão, essa onda refletida, vai se propagando da direita para a esquerda. Então, onde a onda está se propagando e a onda refletida se encontram, é o meu nó, que nós sabemos que é onde ocorre a interferência destrutiva. Essa parte superior aqui, nós sabemos que é o meu ventre. E eu sei que a distância que uma onda leva para poder voltar a repetir o seu movimento é o meu comprimento de onda. E nesse caso aqui eu representei desse ponto até esse. Quando eu tenho assim essas ondas estacionais, é bem facinho. Eu pego um nó, pulo um e marco o outro. Sempre vai ser a distância de uma onda. Se eu pegar um nó e pegar o seguinte, vai ser meia onda. Entenderam? Beleza. Eu disse para vocês que o primeiro harmônico, que é o harmônico fundamental, eu pego um nó, tá aqui, e pego dois ventres, tá aqui. Então, se vocês observarem, o meu desenho ali do primeiro harmônico é justamente esse que eu pintei aqui agora para vocês, para destacar, né? E lembra que eu disse que a distância entre dois nós é metade de um comprimento de onda? Sim, se a distância de dois nós é a metade de um comprimento de onda, a distância entre um nó e um ventre vai ser 1/4 do comprimento de onda. Então, quer dizer o quê? Qual a relação que vai ter entre o meu comprimento do tubo, meu comprimento L, e o comprimento da onda estacional? No caso do 1, vai ser lambda sobre 4. Então, o meu harmônico fundamental vale lambda sobre 4. Se eu observar o meu terceiro, eu tenho aqui um nó, aí eu tenho fazer um pontilhado aqui, ó, para dividir. Tenho outro nó e vou fazer outro pontilhado aqui. Se eu observar bem, o que vai acontecer? Eu vou ter quantos harmônicos fundamentais aqui? Eu vou ter 1, 2, 3. Então, o comprimento do meu tubo vai ser igual a 3 vezes o fundamental. 3 vezes o harmônico fundamental, comprimento da onda, né? E se eu tivesse um quinto harmônico? Vamos ver. Muito bem. Qual seria a relação entre o tamanho do tubo e o comprimento da onda estacional? Eu disse que o harmônico fundamental é a ligação de um ponto, de um nó e dois ventres. Então, vou dividir aqui porque eu vou ter um nó e dois ventres, que é o meu fundamental. Vou dividir aqui porque eu vou ter um nó. Vou dividir aqui porque eu vou ter dois ventres. Vou dividir aqui porque eu vou ter um nó. Maravilha! Então, o comprimento do meu tubo vai ser igual ao quê? A 1, 2, 3, 4, 5 vezes o comprimento fundamental, que é lambda sobre 4. No primeiro, eu tenho uma frequência 1. O terceiro, ele não é 3 vezes o primeiro, então eu vou ter 3 vezes a frequência 1. O quinto, aliás,
O quinto não é 5 vezes o fundamental? Então, vou ter 5 vezes a frequência 1. Beleza. De forma geral, como eu posso generalizar isso aqui? Muito fácil. Ó. O comprimento de um tubo vai ser igual ao quê? Ao número de harmônico dele, né? Se ele é o primeiro, terceiro, quinto, sétimo, etc e tal, vezes o comprimento de onda fundamental, que é lambda sobre 4. Então, eu guardo isso aqui, porque isso aqui vai ser útil. Né? Posso ir além, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Bom, vou isolar aqui o meu lambda. Vou ficar com 4 L sobre N. E no lugar de lambda aqui na minha função da velocidade, na minha equação de velocidade, eu vou substituir pelo valor de lambda que eu achei. Vou ficar com velocidade igual a 4L sobre N vezes a frequência. O que eu quero? Vou isolar a frequência. Vai ser a velocidade vezes o número do harmônico dividido para 4L. Vou guardar isso aí, que vai dar tudo certo. Olha lá o exemplo 1. Em um tubo sonoro fechado, de comprimento igual a 0,5 metros, forma-se um harmônico de frequência igual a 850 Hz. Sendo a velocidade do som no interior do tubo igual a 340 metros por segundo, o harmônico formado nesse tubo é igual a... Bom, olha só. Eu sei que a frequência num harmônico fechado é igual a velocidade vezes o número do harmônico sobre 4L. Né? A frequência, o problema me deu 850. Velocidade em metros por segundo, perfeito, 340. O número do harmônico é o que eu quero descobrir, se é o primeiro, o terceiro e etc e tal. 4 vezes o tamanho do harmônico, 0,5. Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer, vou cortar esse zero com esse zero para facilitar. Vou ficar com 85 vezes 4 vezes 0,5 vai dar 2. Passo 2 para lá que estava dividindo, passo multiplicando. Igual a 34N. 85 vezes 2 vai dar 170. Então, N vai ser igual a 170 dividido por 34. Então, N vai ser igual a 170 dividido para 34 vai dar 5. Então, esse é o meu quinto harmônico, letra D. Olha lá o que diz o exemplo 2. Considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo e o canal auditivo humano pode ser comparado a um tubo de órgão com uma extremidade aberta e outra fechada, qual deveria ser o comprimento do canal auditivo para que a frequência fundamental de uma onda sonora estacionária nele produzida seja de 3.400 Hz. Muito bem, eu lembro que a frequência em um tubo em que uma extremidade é fechada é igual ao número do harmônico vezes a velocidade dividido para 4L. A frequência, o problema me deu em Hertz, para facilitar, 3.400. Número do harmônico, ele quer que seja frequência fundamental, ou seja, ele quer o harmônico 1. A velocidade do som, 340,
dividido para 4L, que é o comprimento do canal auditivo que eu quero descobrir. Aqui eu vou simplificar aqui, vou ficar só com 10. Multipliquei cruzado, 40 é igual a 1, 40L, né? Então, L vai ser igual a 1 sobre 40, que vai ser igual a 0,025 metros. Como está pedindo aqui as respostas em centímetros, isso equivale a 2,5 centímetros, letra B. Muito bem. Vamos ao exemplo 3. Em respeito à formação de harmônicos em tubos sonoros abertos e fechados, assinale a alternativa correta. Nos tubos sonoros abertos, as frequências dos harmônicos são dadas apenas por múltiplos pares da frequência fundamental? Não, também é dado pelos múltiplos ímpares. Em tubos sonoros fechados, as frequências dos harmônicos são dadas por múltiplos inteiros ímpares da frequência fundamental? Exato, letra B. A ordem dos harmônicos em tubos sonoros abertos é dado pelo número de quartos de comprimento da onda formadas no seu interior? Não, esse é o caso do harmônico em tubo fechado e não em tubo aberto. A ordem de harmônicos de um tubo sonoro fechado é dado pelo número de meios de comprimento de onda? Não. Nesse caso, é dado em harmônicos de tubos sonoros abertos. Então, alternativa B. Bom, gente, é só isso. Se esse conteúdo está ajudando vocês, bota o gostei aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e espalha esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!